Bom, e eu vou responder agora a uma pergunta que chegou de mais de uma fonte diferente, mais de uma versão diferente, mas em suma quer dizer a mesma coisa. Como ler, ou o que ler quando você é um novo convertido, como indicar livros para novos convertidos ou para pessoas que começaram a caminhada com Jesus agora. E essa é uma pergunta bem pertinente e ela não tem uma resposta fácil. Eu pensei bastante tempo para fazer essa resposta, mas com relação a livros, que livros indicar, vai depender muito de qual comunidade de fé você está se reunindo, que igreja que você pertence, que corrente teológica que você segue. Então, livros, eu poderia indicar poucos. Existem uns poucos livros que eu recomendaria para novos convertidos, porque depende muito da sua corrente teológica, né? Depende muito de que igreja você está indo. Davi, então você quer dizer que os irmãos da minha igreja devem censurar o que eu leio? Na verdade, não. Na verdade, a leitura, ela precisa ser promovida, mas a leitura crítica, entendeu? Você precisa ser alguém que lê criticamente, não alguém que lê aceitando tudo que vem como sendo verdade. Porque mesmo o livro cristão, às vezes, não apresenta as coisas com muita sinceridade ou com muita verdade. Então não se assuste se algum livro cristão apresentar uma ideia muito maluca. Comprei um esses dias que me deixou profundamente triste pelo dinheiro que eu perdi, porque o livro era um livro, enfim, muito mais de doutrinamento político do que de fato de cristianismo, de apresentar a pessoa de Jesus. E isso pode acontecer muito se você não tiver um aconselhamento adequado, especialmente do seu pastor, cara. Do seu pastor, do seu líder de jovens, pergunta pra ele, tem essa moral, tá ligado? De chegar e falar, eu quero estudar mais. O que eu posso estudar se eu sou um novo convertido? Tem muita coisa que eu não entendi ainda. Mas para novos convertidos, eu indico o único livro que eu poderia indicar, sem a menor sombra de dúvida, é a leitura da Bíblia. As pessoas querem livros porque existe já o preconceito de que a Bíblia é difícil de ler e de interpretar. Não acredite nisso. É sério. Davi, você está sendo muito ousado fazendo essa afirmação. Eu tô, cara. A Bíblia não é um livro difícil de ler, a Bíblia não é um livro difícil de entender. Davi, você tem um nível intelectual diferente das pessoas. Não tenho, cara. Todos nós aprendemos a mesma coisa. Nós aprendemos a ler português, que é uma língua difícil de ler. Existe muito analfabetismo funcional? Sim, existe. E o analfabetismo funcional é um problema sério no cristianismo brasileiro. Por quê? Porque quando você não entende o que você está lendo, e isso é um analfabeto funcional, é alguém que lê, ele consegue juntar as letras para formar palavras, mas ele não consegue ter um entendimento, uma compreensão profunda daquilo que ele está lendo, né? E, cara, analfabetismo funcional existe em todas as esferas da sociedade. Existe gente muito rica, muito instruída, mas que não consegue trazer significado da leitura que faz. Qual é a cura para o analfabetismo funcional? É a morte da preguiça. Uma vez que você superar a dificuldade que você tem de iniciar a leitura e você se esforçar, você precisa se esforçar para entender o que está lendo. Você vai pouco a pouco se tornar alguém familiarizado com o texto e com a interpretação de texto. A gente dá valor a muitas outras coisas, mas a literatura e o entendimento da literatura parece não ser tão importante assim para a educação padrão. E eu posso dizer que praticamente tudo o que eu sei e que eu aprendi foi a partir da interpretação de texto. Leitura contextualizada e interpretação adequada daquilo que eu lia. Não existe outra forma de aprender. Você pode aprender ouvindo? Sim. Você pode aprender assistindo um vídeo no YouTube? Você pode, claro. Mas a leitura é a produção de conhecimento, tá? A leitura com olhos de pesquisa é quando você lê para saber, quando você lê para entender. Davi, isso é leitura de conhecimento e a letra mata. Não, velho, por favor, não caia nessa história. A leitura da vida, a leitura da vida. A leitura interpretada, a leitura rica, você entender a palavra de Deus, você entender, você esforçar a sua cabecinha, cara, o que quer dizer esse versículo aqui, vai fazer você alguém feliz, porque, cara, quando você supera a barreira da ignorância e você começa a entender o que você está lendo, mano, você é tomado de uma alegria tão grande, tão excepcional.
E é por isso que eu digo a vocês, novos convertidos, ou líderes de novos convertidos, ou qualquer tipo de pessoa que está que está começando a sua caminhada com Deus, leia a Bíblia, cara. Leia a Bíblia, não tenha medo de ler a Bíblia. Você que aconselha novos convertidos, não tenha medo de recomendar a Bíblia como leitura. Não tenha medo. Não existe motivo para você não colocar a Bíblia na mão das pessoas e falar, velho, leia essa parada. Algumas barreiras que podem aparecer na leitura da Bíblia são principalmente a linguagem e o modo de ler. Talvez existam outras, mas essas duas eu gostaria de destacar. A linguagem da Bíblia, especialmente as versões revista e corrigida e revista e atualizada, ela usa um português arcaico, ela não está errada, se você conseguir ler na RA, leia, se você conseguir ler na RC, leia, você é o cara, mas é que a linguagem é fora do uso comum, a língua muda com o tempo, é normal que os idiomas abandonem suas formas antigas e evoluam para formas novas. O uso comum da língua, às vezes, está um tempo na frente da forma escrita. A maneira da gente falar está meio distante da maneira como essas versões da Bíblia, especialmente RC e RA, são escritas. Então você pode, se você quer seguir a linha Almeida, você pode ler a Bíblia na Almeida século XXI, por exemplo. Não é tão pós-moderna, não é tão super cool, mas ela é bem legal e ela troca algumas palavras que não se usa mais, sabe? Ou expressões que ganharam outro sentido, porque as línguas mudam. E como as línguas mudam, as palavras mudam de sentido. Ou determinadas locuções já não fazem mais sentido hoje, ou então tem outro sentido hoje que pode ser esquisito. Então, leia numa versão mais atual, especialmente se você é um novo convertido. Eu vou fazer a recomendação que eu faço sempre. NVT, NVI, e evite a NTLH porque eu não gosto dela. Se você está seguindo a minha recomendação, então evite a nova tradução da linguagem de hoje. Mas se você gosta dela, sua comunidade de fé a usa sem problemas, use a nova tradução da linguagem de hoje. Eu tenho todas essas versões e é normal que eu leia uma e compare com outra para aumentar, sabe? Para expandir aquilo que você entendeu. E você fala assim, qual livro da Bíblia eu devo começar lendo? Gênesis. Gênesis é o livro que você deve começar lendo. Se você quer entender a evolução do povo de Deus, o crescimento do povo de Deus, o crescimento da relação de Deus com o homem, cara, leia Gênesis. E aí você vai ler depois Êxodo. Êxodo do capítulo 20 para frente começa a ficar meio complicado. Êxodo, Levítico, Números não são livros legais, assim, tão divertidos de ler. Vou te dizer uma coisa, supere. Leia Levítico, porque você é macho, se você é homem, obviamente, você vai poder dizer assim, eu fui macho de ler Levítico inteiro. Ótimo, você ganhou o selo de, cara, se você é uma menina, você vai ler Levítico e falar, eu tive coragem de ir até o final desse livro. Você vai poder botar um badge na sua vida, o badge do Li Levíticos. E depois você lê Números, que não é tão legal, também tem mais histórias. Levítico é que é o livro crítico, Números também é bem crítico. Esses dois livros são bem difíceis de ler, eles estão logo no começo. É tipo a primeira barreira do cara do corredor em distância, entendeu? Você vai correndo lá, pum, primeira barreira é a mais difícil. Superou Levítico e Número. Cara, daí pra frente, Deuteronômios é legal. E você, depois lê Josué, é bem legal. Juízes é um livro que você fala, cara, como é que o povo chegou nisso? E você vai evoluindo sua leitura e conhecendo o caminho do povo de Deus. E aí muitos conceitos que você tinha vão caindo, como caíam os meus. Eu fui um cara sempre que achava que Deus tinha, sabe, se comportado diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e que Jesus era uma forma nova de Deus se relacionar com o homem. Cara, não é. O Antigo Testamento é cheio de graça e de misericórdia, de Deus sendo amoroso e perdoador e gentil, e o povo era ruim com ele, aí Deus vinha e cuidava do povo mesmo assim, aí quando o povo se arrependia, ele perdoava os pecados. Deus sempre fez isso. Deus não é outro Deus, não é outro Deus. O Deus do Novo Testamento não é outro Deus. Não caia nesse conto gnóstico. Deus é bom e sempre foi. E a leitura sequencial das Escrituras vai te ajudar a perceber que Deus sempre foi bom. Mas se é a sua primeira leitura, seu primeiro contato com as Escrituras, talvez o Antigo Testamento seja um pouco difícil para você. Eu vou dizer que é, né? Então, você pode começar lendo os Evangelhos. Eu começaria pelo Evangelho de Marcos,
tá? Eu estou influenciado pela minha recente paixão pelo Evangelho de Marcos. Comece pelo Evangelho de Marcos, leia depois o Evangelho de Lucas, que é em ordem cronológica e com pesquisa profunda. Depois você pode ler o Evangelho de Mateus, depois o Evangelho de João, porque vai mostrar um aspecto muito diferente de Deus. Se você é um cara muito prático, comece por Marcos. Se você gosta muito de cultura judaica, ou você tem algum tipo de relação com a cultura judaica, por família, enfim, você conhece o Antigo Testamento, conhece a Torá, então você lê Mateus, porque Mateus mostra Jesus como cumprimento das Escrituras no Antigo Testamento. Se você é um cara humanista e que tem relação com as artes e com a ciência, você precisa ler o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas foi escrito por um médico, um historiador. Lucas não era só médico, ele era um médico historiador, porque ele fez uma pesquisa apurada e visitou as pessoas, entrevistou pessoas, ele foi profundo no conteúdo dele. Lucas, uma boa maneira de começar. Se você é alguém mais aéreo, mais espiritual, mais místico, ou você é alguém que está buscando uma experiência mais transcendental com Deus, entenda o que eu estou falando aqui, né? De conhecer um Deus espírito, então você lê o Evangelho de João. Mas aí você lê todos eles, você lê todos em ordens diferentes, e você vai entender aspectos diferentes de Jesus, que é uma pessoa tão rica e tão plena, né? E aí você começa o seu discipulado pela Bíblia. Não existe outra forma mais saudável que eu conheça, talvez, enfim, dificilmente vão conseguir superar os evangelhos como um material de discipulado, tá? Então você que me fez essa pergunta, estou respondendo aqui que eu recomendaria a leitura dos evangelhos, começar pelos evangelhos, para que você entenda a base da sua fé, que é a pessoa de Jesus, e depois você lesse a Bíblia do começo, do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, enfim. Se possível, que é o que eu tenho praticado e tem dado certo, já tem um tempo que eu estou fazendo isso, eu estou gostando muito, leia o Antigo e o Novo Testamento junto. Leia os Evangelhos e ao mesmo tempo vai fazendo a leitura sequencial do Antigo Testamento. Isso vai fazer você ser alguém mais compreensivo do mundo, você vai entender melhor o que você lê e também vai te dar uma base firme e sólida na fé que você escolheu seguir. E esse conselho vale também se você é um líder, aconselho as pessoas a isso. Se você é um líder e você não lê a Bíblia todos os dias, você tem um grave problema e você provavelmente você é um cego e está guiando outros cegos e todos cairão no buraco. Sem uma leitura aprofundada e um devocional sério diante de Deus todos os dias, é bem possível que em algum momento você comece a falar bobagem. Leia a Bíblia toda, beleza, fião? Galera, é isso aí. Se vocês estão gostando desses vídeos do retorno do vlog de 2017, a 10ª temporada do canal, então comenta, clica no gostei, se inscreve no canal se esse for o primeiro vídeo que você está vendo. Não sei porque seria o primeiro, mas se é o primeiro, clica aqui para se inscrever, tem um botão em algum lugar por aqui. Deixa o seu comentário, deixa um abraço para mim. Se você quiser me falar alguma coisa, tem o e-mail aqui embaixo. Tem também Instagram, Facebook e é isso, acho que é só. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau. Vocês viram minha camiseta? Minha camiseta bonita, ó. Olha que camiseta bonita, ó. Era um quadro, né, que eu tinha feito. É um barquinho. Nossa, gordo é difícil, né? Não cabe na camiseta. Então é isso aí, é uma camiseta bonita. Falou, tchau.